convite. É um prazer estar aqui de novo, passando mais um pouquinho sobre as possibilidades, né, que o Excel pode nos oferecer aí, especialmente na área de gestão, de análise de dados, né? No outro curso a gente teve um feedback que os participantes gostariam de ter a planilha base que fosse utilizada ao longo das aulas, para que vocês pudessem acompanhar, ou se não fossem fazer ao longo da aula, é, mesmo desse uma olhada depois, né, para tirar alguma dúvida na aula da semana que vem, que nós temos a segunda parte, né? Então eu disponibilizei essa planilha para vocês todos aí. Aí fiquem à vontade se vocês vão apenas assistir, né, e depois tentar trabalhar, ou quem quiser ir tentando fazer junto, fiquem à vontade aí como vocês vão a proceder, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como foi dito na apresentação do curso, esse é o segundo curso de Excel que a gente está ministrando, né? Por meio aí do PET. E no primeiro a gente falou mais de conceitos básicos, algumas fórmulas ali, funções que poderiam ser utilizadas, né? Não entramos assim muito no detalhe visual que o Excel pode nos fornecer, não entramos praticamente nada em macro, em programação VBA. E hoje a ideia é que nessa aula de hoje a gente consiga eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Está desabilitado para mim também. Eu vou tentar te passar aqui como administradora, espera só um minutinho. Olha se agora dá certo. Deixa eu ver, peraí. Agora sim. Então, o objetivo é que a gente chegue ao final da aula de hoje, aliás, ao final do curso, né? Deixa eu tirar aqui para a gente ver a tela inteira dele. Com esse dashboard aqui construído. E esse dashboard, ele foi feito única e exclusivamente usando Excel. Peraí, aí, minimizei, ficou melhor para eu ver também. Com esse dashboard aqui construído, né? Nós vamos usar dados fictícios aí, mas ele é um dashboard aí, um painel de controle dinâmico. O que significa isso? Aqui vocês podem ver que do lado a gente tem os anos e as regiões. À medida que a gente muda aqui, ó, ano e região, a gente vai ter alterações nos gráficos. Então, por exemplo, tem uns que só se modificam com a alteração do ano. Esses aqui, ó, que são os velocímetros, o mapa e esse gráfico aqui, eles mudam, ó, conforme o ano. Esse aqui também vai mudar conforme o ano. O velocímetro muda muito pouquinho, mas vocês podem reparar que ele está mudando. Ó, em 2021, aqui, por exemplo, era 1,34, o velocímetro do Nordeste está aqui mais ou menos no amarelo. Em 2018, 19, viu? O velocímetro sobe muito pouco porque os dados ficaram similares, mas eles mudam à medida que a gente seleciona anos diferentes aqui. E este gráfico aqui, além dele mudar com a seleção dos anos, ele também vai mudar com a seleção da escolha da região. Então, por exemplo, se eu escolho aqui MG, ele vai se modificar, também se modifica com os anos, né? Mas ele se modifica também com base na região
que a gente escolher aqui, ele é o único que se modifica com base na região. Então, assim, na verdade, isso aqui foi tudo construído com dados fictícios, mas só para mostrar para vocês o que é possível fazer em termos de aproveitamento aí das ferramentas que o próprio Excel, sem usar programação VBA, sem usar macro, sem usar nada disso, só usando comandos relativamente simples do próprio Excel, a gente consegue desenvolver uma coisa aí que nem tem tanta cara de Excel, né? Fica um painel de controle dinâmico bastante interessante aí para a gente trabalhar. E tudo isso aqui que nós vamos construir vai ser com base naquela série de dados que foi disponibilizado para vocês, tá? Eu vou falando, pessoal, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Pra gente ir tirando as dúvidas aí ao longo do processo, que eu acho que é mais fácil do que deixar acumulando, já que uma coisa depende da outra. Então aqui vamos entender só mais ou menos o que significam essas colunas aqui dessa planilha, para que a gente siga em frente aí a partir da coluna aí, que é onde a gente não tem nada preenchido. A gente começa aqui na coluna A, com a data que um determinado pedido foi realizado. É tudo fictício, de novo, né? Falar para vocês que é fictício, mas que é uma planilha com bastante informação. Nós temos aí 18.094 linhas, então tem bastante coisa aí para a gente consolidar e para a gente trabalhar usando os recursos aí de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, filtros, né? Filtros avançados. Então vamos entender aqui essa coluna, essa planilha. Ó. Na coluna A nós temos a data do pedido, a data que um determinado pedido foi realizado. Na coluna B, nós temos a data do acordo. O que é isso? A data acordada entre empresa e clientes. Esse cliente pode ser uma empresa ou um cliente final, não importa, mas é a data acordada entre empresa e cliente final para entrega, né? E aqui nós temos a data da entrega real. Então a gente vê, por exemplo, que nesse caso desse primeiro pedido aqui, ó, a entrega foi feita com um dia de atraso. No caso aqui do terceiro pedido, a entrega foi feita no prazo. E assim por diante. É uma planilha gigante. Se eu tivesse 10 linhas aqui, 20 linhas, eu fazia essa comparação e essas análises no olho, né? Mas como que a gente vai fazer isso numa planilha com quase 20 mil linhas? A gente precisa de um mecanismo, de uma ferramenta para analisar esses dados de uma forma mais eficiente, que não seja ali no olho, contando e anotando no papel, obviamente, né? Aí nós ainda temos dados aqui sobre o estado de origem, a cidade de origem, e estado e cidade de destino e a região, certo? Se é norte, nordeste, sul, centro-oeste, enfim. Temos aí uma série de dados aqui até a coluna H. Aqui da coluna I para frente, nós vamos construir esses próximos indicadores aqui que vão nos ajudar a montar o dashboard, tá? Antes de começar a construção dos indicadores, eu vou fazer uma coisa que é muito útil para a gente que trabalha com gráfico, com tabela dinâmica. É muito útil a gente transformar esse conjunto de dados efetivamente numa tabela. Porque o que acontece? Apesar que o Excel já nos dá a impressão que nós estamos trabalhando em tabela, na verdade existe uma diferença, ele ainda não considera isso como propriamente sendo uma tabela. Então nós vamos selecionar essa tabela inteira. No outro curso a gente falou muito sobre os atalhos, né? Os atalhos usados aí para selecionar a tabela, desmarcar, inserir linha e coluna, porque se eu vier com o mouse aqui para selecionar uma tabela desse tamanho, é mais difícil do que se eu usar o atalho, que é o Ctrl T. Aí o Ctrl T, ele só vai, no meu caso aqui, nem todas as versões também são iguais, né? Mas na grande maioria das vezes, ele vai perguntar quais são os dados que você deseja selecionar. Eu posso dar OK aqui, ele vai marcar a tabela toda para mim. Uma outra maneira de selecionar rapidamente é apertando Ctrl, Shift e a setinha para baixo. E depois a setinha para a direita.
que aí ele vai também selecionar toda, tá vendo que ele foi até lá na linha 18.094 e foi até na coluna M, ele seleciona toda a nossa tabela. E aí eu vou converter então esta tabela em eu vou converter esses dados no formato de uma tabela. A maneira como vocês vão encontrar isso aí no Excel de cada um, dependendo de versão, dependendo de sistema operacional, pode ser um pouquinho diferente, tá? Geralmente isso tá ou no menu que se chama tabela, ou no próprio menu, no home, aqui no menu inicial, como tá no meu aqui, ó, formatar como tabela. Geralmente ele aparece nesse menu inicial. Se ele não aparecer, se tiver algum outro menu, dados, o próprio menu tabela, vocês também podem procurar dentro desses menus. Caso vocês não encontrem, vocês vão me reportando aí que eu tento ajudá-los. O que a gente tem que achar então é um local onde vai ter escrito aí formatar dados como tabela ou formatar faixa de dados como tabela, algo nesse sentido. No meu caso ele está aqui, ó. Então basta eu escolher, eu posso inclusive escolher aqui um visual para essa tabela, mais coloridinho ou não, né? Ou posso ficar com um simples aqui, que é esse que eu vou escolher, que ele só colore a primeira linha mesmo, vai manter todo o resto normal. Vocês vejam que quando a gente converte para tabela, ele automaticamente já cria os filtros aqui, ó, aqui em cima. Os filtros de dado, onde aqui mesmo eu posso, por exemplo, fazer uma seleção que eu não quero, eu quero só o ano de 2021. Eu posso tirar isso aqui e aí aqui mesmo eu vou visualizar somente os dados referentes ao ano de 2021. O que ainda fica muito bagunçado, muito difícil de fazer qualquer análise. Não é visual isso aqui, né? Mas já é uma primeira possibilidade de filtragem aí quando ele insere automaticamente essas setinhas que representam os filtros que vão nortear aí a nossa movimentação dentro da tabela, tá? Uma outra coisa que é bastante útil quando a gente transforma a faixa de dados, né, que é lida ainda como dados, como texto em tabela, é que vocês vão ver que na hora que a gente fizer a primeira fórmula aqui, automaticamente ele vai preencher todo o resto. Eu não vou precisar fazer aquele auto-preenchimento, que é puxar. Lembra que às vezes a gente faz 5 mais, vamos supor, mais essa célula aqui. Se eu faço como tabela, ele vai preencher tudo ao mesmo tempo. Eu não preciso puxar usando o auto-preenchimento, que é muito comum da gente trabalhar também. Mas quando a gente está trabalhando com tabela, é bem mais prático. Você faz só a primeira linha e nem puxar tem necessidade. Então, nós vamos calcular esse status aí. Aqui, apesar que eu não vou rever aquelas fórmulas que a gente viu no primeiro curso, PROC-V, SI, contar, não vou rever aquelas fórmulas, né? Nós vamos ver um conteúdo diferente daquele primeiro curso, mas inevitavelmente a gente tem que usar algumas funções para terminar de construir essa nossa base de dados aqui. Então, a primeira coisa que eu estou chamando aí nessa coluna aí de status é se o pedido foi entregue ou não. Se a gente olhar aqui, ó, nessa coluna B, lá no final, desculpa, na coluna C, no final eu tenho uma série de pedidos que estão com a data de entrega em branco. Essa data de entrega em branco significa que o pedido não foi entregue, por algum motivo ainda está pendente. De novo, né? Nossa, mas um pedido feito em 27/12/2021 não foi entregue? É uma base inventada, eu criei essa base só para esse curso. Então, não vamos, assim, nos ater aí a nenhuma questão muito lógica em relação a esses dados, é só para a gente poder trabalhar com variáveis diferentes aí. Então, nós vamos trabalhar aqui no status com a possibilidade do pedido ter sido entregue e do pedido ainda estar pendente, ou seja, o pedido não foi entregue. Para isso, eu vou usar uma função que a gente já conhece, que a gente viu no primeiro curso, que é a função C.
Só que aqui no meu, não sei se vocês lembram, o meu tá em inglês. Então, no meu caso, ela é if. Mas vocês vão escrever no de vocês aí a função C. Eu não sei quem também tá com versão em inglês, né? Então, a função é C. Logo em seguida, a gente abre o parênteses. E o que que eu vou fazer? Eu vou verificar nesta célula aqui, ó, da data de entrega, se eu tenho algum dado ou se essa célula está vazia. Então, eu vou clicar aqui em cima do C2, no primeiro momento. Tudo isso aqui está aparecendo dessa forma, pessoal, com esse arroba aqui, data de entrega, porque nós formatamos essa faixa de dados como tabela. Se a gente não tivesse formatado como tabela, ele não estava aparecendo dessa maneira. Depois que a gente acostuma a fazer isso no Excel, a gente não trabalha mais sem formatar como tabela, porque vocês vão ver que facilita muito, principalmente com bastante itens e quando a gente tem bastante linhas de dados, tá? Então, o que que eu vou verificar? Eu vou verificar se esta célula C2 está vazia. Como que eu verifico se ela está vazia? Eu vou falar, olha, eu quero saber se lá na célula, né, na data de entrega, eu tenho nada escrito. Nada escrito são duas aspas aí com um vazio, né, dentro delas. Se acontecer isso, se não tiver nada preenchido nesse campo data de entrega, eu vou preencher a minha célula do campo status com a palavra pendente. Lembrando que toda vez que a gente usa texto no Excel, a gente tem que colocar entre aspas, tá bom? Agora, então, só retomando aí a função se, ela exige da gente alguns argumentos, né? Olha, se essa verificação, essa lógica aqui que eu estou querendo confirmar, se ela for verdadeira, ponto e vírgula, o primeiro parâmetro aqui é caso isso aqui se confirme, caso essa célula então esteja vazia. Aí eu vou escrever pendente. Caso isso não se confirme, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever entregue ou entrega realizada, o que eu quiser. Aí eu vou fechar o parênteses e vocês vão ver que assim que eu apertar Enter, como eu comentei com vocês, ele já vai preencher todo mundo ao mesmo tempo até lá embaixo. Ó. Então, se a gente for lá embaixo, aquelas do final, elas estão com o status pendente. Por quê? Porque olha aqui, ó, a data de entrega, né, está sem preencher. A gente não falou para ele, ó, se tiver vazio, você coloca pendente. Se tiver algum dado, ou seja, se não estiver vazio, você coloca entrega. Porque aqui nós só estamos avaliando isso. Foi entregue ou não foi? Eu não estou avaliando ainda se houve atraso na entrega, tá? Tudo bem, pessoal? Eu não consigo ver aqui se vocês estão falando alguma coisa no chat. Por enquanto, ninguém Acho que falou nada, não, não. né? Valeriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te perguntar, após você ter escrito entregue e as duas aspas, você fechou com um colchete, com um parênteses, só porque esse único pedaço aqui eu perdi e o Então, meu deu erro. tá. Eu vou mostrar aqui a barrinha de fórmula que eu tirei só para ficar mais bonitinho lá o dashboard. Mas aqui, ó, na barrinha de fórmula, não sei se está muito pequeno aí também para vocês. Mas o pendente, né, ponto e vírgula entregue. E aí eu fecho com parênteses. Esse colchete aqui no data de entrega, ele põe automático só pelo fato da gente ter formatado como tabela, tá? Então eu fecho com parênteses normal, que é a sintaxe aí do comando if, tá bom? Quando vocês quiserem, pessoal, me fazer alguma pergunta, é melhor isso, é melhor abrir o microfone, porque como eu tô vendo só minha tela aqui, não tô vendo o chat, às vezes se vocês abrirem o microfone é melhor, tá bom? Podem interromper aí se precisar. Nós vamos calcular aqui na J o lead time real. O que é esse lead time real? É o período de tempo que demorou desde que o pedido foi efetuado até a entrega. Então, é o que efetivamente aconteceu, tá certo? Só que tem um detalhe. Vamos fazer assim, ó.
Então, eu estou falando que o lead time é o período de tempo entre pedido e entrega. Então, seria eu fazer isso aqui, né? Ó, eu vou colocar um sinal de igual. Toda vez que a gente quer fazer uma fórmula, a gente inicia com sinal de igual, né? E aí eu vou lá na data que foi feito o pedido, menos a data de entrega. Eu posso fazer conta com data igualzinho a gente faz com número, tá? Porque isso aqui é só a formatação, ele é codificado como um número normal. É só a formatação, é a maneira que a gente vê que é como data. Se eu faço a conta aqui, data do pedido menos data da entrega, na verdade, nós vamos fazer o contrário, né? Data da entrega menos data do pedido, tá? Para ficar positivo, senão vai ficar negativo. Então aí, ó, ele me dá que o lead time foi de 6, de 7, de 4. O que que isso significa? Que demorou 6 dias para quê? Para que esse pedido fosse entregue. De 27/12/2017 a 2/1/2018. Passaram aí 6 dias até o pedido ser entregue. Tudo bem? Estaria tudo perfeito se todos os pedidos tivessem sido entregues. Porque olha só, se a gente for lá embaixo nos pedidos pendentes, o que que aconteceu? Ele fez uma conta e me deu um número muito irreal em relação a esse lead time. Por quê? Porque aqui eu não tenho data de entrega ainda, porque o pedido não foi entregue, o pedido está pendente. Então, se eu ficar com esses números negativos aqui, isso vai prejudicar a minha análise de dados. Quando a gente faz esse tipo de análise, esse tipo de fórmula que vai ser generalizada para a coluna inteira, para a planilha inteira, a gente sempre tem que dar uma passada de olho, a gente sempre tem que ficar atento para ver se não teve nenhuma incoerência. Porque vocês concordam que o número desse aqui vai bagunçaria, né? Toda uma análise que eu fizesse em relação a esse lead time real, ficaria uma análise totalmente sem sentido. É aquele garbage in, garbage out que eu sempre falo. Eu falo nos cursos, no Excel, nas aulas de PO, o garbage in, garbage out é se você entrar com lixo, os seus relatórios também vão ser um lixo. Por quê? Porque não vai ter sentido algum uma análise que está considerando um número tão irreal como esse, que não nos diz nada efetivamente. Então, como que nós vamos resolver isso? Nós vamos falar assim para ele, olha, você só vai fazer essa conta aqui se a entrega não estiver pendente. Se a entrega estiver pendente, você não vai fazer, você vai escrever pendente de novo e não vai colocar um número. A gente já sabe como fazer isso. Eu vou usar o comando, a função se de novo. Aqui no meu caso tá if por causa do inglês, né? Mas então eu vou usar a função se e vou falar assim: olha, se eu posso até usar agora aqui a coluna i, ó. Então, se aqui na coluna i eu tiver pendente, eu vou continuar escrevendo pendente. Só se não for pendente que eu vou fazer aquela conta do data de entrega menos data de pedido, tá certo? Na hora que eu der o igual aqui, ó, nessa parte de cima, nós não vamos perceber diferença nenhuma. Mas lá na parte de baixo, aqui eu vou ter que fazer deixa eu fazer aqui com... Opa, olha o que aconteceu. Na hora que acontece umas coisas dessa aqui mesmo. If status igual a pendente, eu vou escrever pendente. Se não, por que ele não está atualizando? Professora, não sei se tem relação, mas me parece que o primeiro pendente que a senhora escreveu, acho que está com um Rzinho a mais. Será que não? A senhora coloca o comando novamente. Tá mesmo, verdade. Obrigada. Tava escrito pendente, né? Isso. Então não adiantou nada. Ele continuou não achando nada escrito pendente, então ele continuou fazendo a conta para todo mundo. Agora, se a gente faz isso aqui, ó, no começo aqui não vai aparecer nada, mas lá no final, ó. Então tá, para quem tá pendente, ele não faz a conta do lead time, porque ela não faz sentido
ainda. Por quê? Porque eu ainda não sei qual vai ser o lead time. Se não foi entregue ainda, como que eu posso saber qual foi o lead time real, qual foi o tempo de entrega real? Concorda? Então, continua pendente. Isso aqui, se por acaso eu for fazer uma média, qualquer operação que eu vá fazer com essa coluna, ele não vai considerar aquelas células de texto. Então, fica mais real o meu indicador, né? Apesar que aqui não é uma aula de logística, de transporte, de indicadores, eu faço isso para mostrar para vocês que a gente tem que ficar muito atento a essas questões dentro da planilha que a gente está construindo. Os dados que a gente está imputando nessa planilha são essenciais para que a gente no final tenha uma análise que efetivamente represente uma determinada realidade, né? Bom, e o lead time do acordo? No lead time do acordo, eu não vou precisar fazer a função if. Por quê? Porque o acordo ele existe para todas, independente se foi entregue ou se está pendente, o acordo ele existe para todas. Então eu só quero saber o seguinte, olha, aqui, por exemplo, nesse primeiro pedido, foi entregue em 6 dias. Será que era 6 dias mesmo que essa empresa tinha prometido? Então, como que nós vamos ver? Ó, data do acordo menos data do pedido. O que que vai acontecer? Como eu disse para você, a gente nem precisa puxar. Por estar formatado como tabela, a gente faz o primeiro e ele preenche todo o resto até a linha 18.000 lá embaixo da nossa tabela inteira. Então aqui a gente também já percebe no olho, ó, que tem vários acordos que não foram cumpridos. Alguns foram, ó. Esse foi, esse não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, enfim. Aqui foi, ó. Mas não faz sentido e geralmente nas médias e grandes empresas a gente trabalha com esse volume de dados. Não faz sentido a gente ir analisando isso manualmente, né? E nem, como eu disse, nem se a gente fizer um filtro, se a gente fizer uma fórmula, vai ficando. Quanto maior a quantidade de dados que a gente tem, mais importante se torna a gente ter uma ferramenta como essa aqui para fazer as análises, porque ela é visual, ela é fácil de mexer, ela é fácil de trabalhar, principalmente se for fazer uma apresentação para um gerente, para um diretor, ele não quer ver na apresentação, ele não quer ver essa tabela aqui, de jeito nenhum, muito menos uma tabela menor. Então, assim, mesmo que você compile esses dados numa tabela menor, a diferença, o impacto que você oferece ali para o seu superior, né, para quem vai analisar essas informações, sem ter que olhar ali o dado bruto, o impacto que um gráfico desse oferece é muito maior do que você fazer quadros, fazer tabelas tradicionais, né? Bom, então a gente fez o lead time do acordo e agora nós vamos fazer aqui o que eu tô chamando na coluna L é o Service Level Agreement, que é o foi cumprido o acordo, né? O contrato aí de nível de serviço foi cumprido? Como que a gente vai ver se esse contrato foi cumprido, se houve atraso? Como que a gente vai fazer isso? O que que eu faço para ver isso? Aí o lead time do acordo do lead time real. Isso. Basta eu comparar o lead time do acordo com o lead time real. Ou eu também posso comparar aqui, ó, as datas de entrega e data do acordo, tanto faz. Porque os lead times nada mais são do que as subtrações ali, né? Se eu comparar aqui as datas, eu também vou ter a mesma informação. Só que a gente ainda tem o problema daqueles pendentes. O pendente, nesse caso aqui, como eu fui colocando datas seguidas, o pendente aqui, ele tá muito estranho, porque são entregas, são coisas antigas aí que já deveriam ser entregues, né? Já deveriam ter sido entregues. Então tá meio esquisito isso aqui. Mas, na realidade, não necessariamente algo que tá pendente significa que eu vou furar o lead time. Às vezes tá pendente porque ainda não chegou a hora de entregar,
certo? Aqui, nesse caso, daria esse problema de lead time, mas não necessariamente. Às vezes o pedido foi ontem e a minha promessa de entrega é segunda-feira que vem, então às vezes a empresa está fazendo aquela análise num momento do tempo que ainda não chegou a data de entrega. Então, porque está pendente, não necessariamente é porque existe algum problema ou a gente está fora do prazo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou continuar dizendo para ele, olha, se tiver pendente, tá? Então, se aqui eu estiver com uma pendência, eu vou continuar escrevendo pendente, entre aspas, tá? Eu vou continuar escrevendo pendente, porque ainda não faz sentido eu analisar esse acordo de nível de serviço. Então, se tiver pendente, eu vou escrever pendente. E se não tiver pendente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um outro se, um outro if. Por quê? Porque eu ainda tenho duas possibilidades. Então, existe a possibilidade de, como eu disse, se posso fazer lá pelo lead time ou por aqui. Mas, por exemplo, se a data de entrega, o que precisa acontecer com a data de entrega em relação à data do acordo para a gente estar pontual? Tem que ser igual ou menor. Igual ou menor. Então, vamos colocar menor ou igual. Se a data de entrega for menor ou igual à data do acordo, significa que nós estamos pontual, que a entrega está pontual, dentro do prazo, né? Podemos escrever aí o que quiser. E se não? Eu não preciso nem colocar a outra possibilidade, que eu só tenho um ou outro. Olha, se for pontual, se tiver menor, ela vai escrever pontual. Se ela for maior, ele vai escrever atraso. Lembrando aí, ó, de fechar, eu preciso fechar 2 parênteses aqui, porque eu tô fechando para esse segundo if e o último parênteses eu tô fechando lá para o primeiro if que eu abri no caso de pendência. Então, olha lá, ele já abriu um monte de atraso e um monte de pontual para nós, ó. Vamos dar uma olhada de novo. Às vezes a gente esquece uma vírgula, às vezes a gente escreve uma coisa errada. Então, na hora que eu faço a fórmula, eu venho aqui e olho, tá coerente? Aqui nesse primeiro pedido tem atraso, lead time real era 6, o acordado era 5. Tem atraso? Tem. Tá certo, ó, tá batendo. Lógico que eu não vou conferir todos, porque a lógica é a mesma. Então, eu dou uma olhada, ó, só para ver se tá beleza. Ó, atraso, aqui pontual, pontual, pontual. Vamos ver lá embaixo o que virou. Ó, pendente. Por quê? Porque são aqueles para os quais o lead time ainda não faz sentido para a gente, tá? Agora, eu quero saber o seguinte. Beleza. E qual foi o atraso? Né? Em caso de atraso, qual foi esse atraso? Eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. De todo jeito, eu vou ter que usar um if. Eu posso falar de novo que se isso aqui tiver pendente, eu vou manter o pendente. Mas se não tiver pendente, para eu ver esse atraso, o que eu vou fazer? Posso pegar aqui o lead time real menos o lead time do acordo. Ele vai me dar os dias de atraso. Então, ó, quando tem atraso, ele apareceu um número aí maior que 0. Quando não tem atraso, quando tá pontual, o atraso é 0, tá? E lá nos de baixo, tá tudo pendente, porque eu ainda nem sei, teoricamente, eu não sei se vai ter atraso com esses que ainda estão pendentes. Tá certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Podemos seguir? Sim. Tá ótimo. Então, agora nós vamos construir as tabelas dinâmicas que vão dar origem aos gráficos dinâmicos e que depois vão lá para aquele dashboard.
A primeira que eu vou construir, na verdade ela tá até aqui, mas eu vou construir todas de novo com vocês do começo, pra gente fazer junto, tá? Porque ela tá aqui na minha, se eu esquecer alguma coisa, se eu precisar de fazer uma colinha, eu dou uma conferida aqui. Mas enfim, como que nós vamos construir as tabelas dinâmicas? De novo, eu também coloquei coisas aqui nesse dashboard, coisas assim, exemplos, né? Obviamente, os indicadores que vão ser importantes aí para a realidade de vocês, para onde vocês trabalham ou para o que vocês querem fazer, podem ser outros totalmente distintos. Aqui foi só uma maneira de trazer vários tipos de gráfico diferente, vários tipos de filtro diferente, para que vocês possam aplicar em outras áreas também, não necessariamente na logística, tá? Então, nós vamos criar essa primeira tabela, onde eu estou calculando um indicador que vai me dar o atraso médio em dias nas regiões, por região, tá? Então, eu vou selecionar a minha tabela toda, independente se eu vou usar tudo ou não, eu vou selecionar ela inteira. Eu até faço isso, às vezes eu até já sei o que eu vou construir, igual agora, então poderia selecionar só os campos que vão ser úteis pra gente. Mas eu gosto de selecionar inteira, até porque às vezes eu brinco lá na hora de montar a tabela e falo, deixa eu ver se eu colocar isso aqui, o que acontece. Então eu tenho essa mania aí de sempre selecionar a tabela inteira antes de fazer a tabela dinâmica. E aí, nós vamos entrar aqui, igual eu falei, vocês vão ter que às vezes procurar isso no de vocês, porque isso muda demais de versão para versão, de sistema operacional para sistema operacional, mas vocês vão ter que procurar aí aonde que vocês inserem tabela dinâmica. No meu caso, ela está aqui no menu inserir, inserir tabela dinâmica, que é esse aqui, ó. Tá? Ele sempre traz junto com a tabela dinâmica, ele traz algumas sugestões, umas tabelas dinâmicas recomendadas. Então, assim, ele faz umas montagens lá de acordo com algoritmos internos do Excel, né, que não necessariamente vão realizar, vão representar ali o que você precisa na sua realidade. Então, na verdade, eu sempre gosto de escolher essa tabela dinâmica vazia aqui. Ele vai perguntar onde que você quer, né, jogar a tabela. Eu sempre jogo também para uma planilha nova, para que fique mais fácil, né, de visualizar isso depois. E aí agora eu vou colocar esses campos aqui que eu precisar em cada um dos seus locais. Então, o que eu falei que a gente vai fazer? A gente vai ver média em dias por região. Então, eu vou pegar a região aqui, ó, e vou colocar na linha. Ele já vai montando aqui pra gente aqui do lado, né? Eu posso depois, como eu disse, fazer uns testes aqui para ver outras coisas que porventura acontece, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Eu vou colocar a data do acordo aqui também, tá? Daqui a pouco a gente vai tirar isso, porque senão acaba que nem a tabela dinâmica vira vai ter todas as linhas aí se a gente deixar essa data do acordo. Mas eu vou deixar aqui, vocês vão entender por que daqui a pouco. Então, eu coloquei a região na linha, coloquei a data do acordo e aqui em valores eu vou colocar o atraso. Lembra que aquele atraso era em dias? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, em valores, tá certo? Aí eu vou fechar essa tabela, só pra gente ver agora o que a gente tem que fazer para organizar ela aqui. Primeiro, eu só coloquei as datas dessa forma para que ele crie, porque ele cria automaticamente um campo de uma possibilidade da gente agrupar essa data por mês ou por ano, quando a gente faz isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, ó, eu vou clicar aqui em cima de uma das datas, data
do acordo, vocês vão ver que quando a gente clica no campo, ele automaticamente vai aparecer aqui, ó. Porque se a gente está mexendo na tabela dinâmica, a gente está no menu tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica aqui. Como eu disse, eu não sei se o de vocês está exatamente desse jeito, né? Mas se tiver muito diferente ou se vocês não estiverem achando, vocês me dão um grito aqui que eu vou ajudar vocês. Obviamente não conheço todas as versões, mas assim, às vezes eu consigo ajudar, se precisar vocês compartilham a tela para a gente ver onde que estaria isso aí no de vocês. Mas geralmente quando a gente clica aqui em um dado do campo, então eu estou clicando aqui na data, vai aparecer aqui para a gente o campo, o nome do campo que está ativo. Campo ativo é o campo data do acordo. Aí eu vou dizer que eu quero ver quais são as possibilidades de agrupamento ou de agrupar ou desagrupar esse dado, que é data. Então eu vou entrar aqui num lugar que chama seleção de grupo ou agrupamento, alguma coisa nesse sentido. Eu vou dizer que eu quero agrupar, porque aqui a data tá uma por uma, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Eu vou dizer que eu quero agrupar esse campo. Aí, como ele entende que é um campo de data, ele já dá as opções para a gente de agrupamento aqui, ó. Se eu posso agrupar por mês, por quarter, né, quadrimestre ou por ano. Vou escolher aqui por ano, tá? Só para vocês verem que depois a gente vai precisar disso aqui. Se eu não fizesse esse procedimento, eu não consigo desmembrar essa data em ano ou em mês, como a gente vai precisar daqui um pouco. Então, aí eu vou escolher aqui em ano, vejo que aí ele já diminuiu, ó. Ele agrupou todo mundo lá, todos aqueles pedidos ele agrupou por ano, tá? Só que eu não quero isso aqui nesse lugar. Eu vou entrar novamente lá na nossa tabela dinâmica e vou tirar essa data do acordo daqui. Porque o único motivo de eu ter inserido essa data de acordo foi para conseguir desmembrar ela, ou desmembrar não, né? Agrupar ela em anos e não deixar ela lá com dia, mês e ano. O único motivo de eu inserir ela aqui nesse primeiro momento foi isso. Depois a gente não vai precisar fazer isso de novo. Bom, tem mais alguma coisa errada por aqui? O que a gente queria? Qual era o indicador que a gente queria? Dias de atraso. Tá muito pequeno aqui, né? Vocês não reclamam? Tá minúsculo, vocês não devem estar nem enxergando. Então, melhorou? Sim, melhorou. Reclama aí, gente. Tá certo isso aqui? O que ele tá fazendo aqui? O que eu falei para vocês, o indicador que eu falei para vocês que a gente queria era pegar todas as regiões do Brasil e avaliar o atraso em dias. Vocês acham que isso aqui tá certo? Eu acho que não, porque como são muitas, né? Muitas entregas, fica meio, assim, dá uma falsa sensação de que é muito atraso, mas às vezes muitas atrasam um dia só, 2 dias, quando soma tudo, dá muito, fica grande. Exatamente. O atraso lá na nossa tabela de dados, Breno, né? Breno é aqui da UFO? Isso, só dá outra. Breno que tava. Então, o Breno falou uma coisa muito interessante, muito estranho. Por quê? Os nossos atrasos eram 2 dias, né? Dois. O que é isso ali que tá aparecendo então? 1.000 e não sei quantos dias. O que ele está fazendo não é uma média dos atrasos. Ele está contando as ocorrências de atraso. E não é isso que a gente quer no indicador. Eu quero em média, em quantos dias, né? Em média, quais foram os dias de atraso na região centro-oeste? É isso que a gente quer. Não é que conte os dias onde eu tive atraso. Vocês podem perceber que aqui, ó, 18.093 é o número de dados que a gente tem na planilha. Então, ele foi contando todas as ocorrências lá no campo atraso, todas elas, inclusive quando não tinha atraso.
né? Então, por isso que dá 18.093, porque ele foi contando aqui, ó, na coluna atraso, ele foi e contou 1, 2, 3, inclusive o 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele foi contando as ocorrências dos eventos. Tem nada a ver com o que a gente quer. O que a gente quer é que ele faça uma média do dado que está no campo. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai trocar esse contar atraso, né? A gente vai trocar isso aqui por outra operação que não seja contagem. Veja que eu preciso selecionar o campo para que ele se torne ativo aqui em cima, ó. Percebem que ele ficou aqui, ó, campo ativo, atraso, né? Só que aí nós vamos entrar aqui nas configurações do campo e nós vamos pedir para ele fazer a média e não a contagem das linhas ali da coluna atraso. Vou pedir para ele fazer a média dos dias de atraso em cada uma das regiões. Agora faz muito mais sentido, né? Aí eu só vou vir aqui, ó, e formatar isso como número para a gente pegar aí 2 casas decimais para não ficar muito ruim ali de ler. Agora faz todo sentido, concorda? Então, a gente tem a média do atraso em cada uma das regiões. Região Centro-Oeste, 1,67 dias, Nordeste, assim por diante, e aqui o total geral. Isso nós estamos fazendo dos dados todos, sem separar por ano. Mas a gente quer também incluir o ano aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na minha tabela e eu vou encontrar um local. Vou voltar aqui na minha tabela, no menu da tabela, né, que é onde estão as opções para mim, e vou encontrar um local que chama inserir segmentação de dados ou inserir fatia de dados. No meu caso aqui que está em inglês, ele aparece inserir slicer, que nada mais é do que um filtro, só que é um filtro avançado. Não é esse filtro aqui, ó, isso aqui também é um filtro, né? Mas não é esse filtro aqui que eu preciso escolher ali um por um. A gente vai trabalhar com uma maneira diferente aqui de colocar o filtro, até porque nós vamos levar isso lá para o dashboard depois. Então, eu vou pegar aqui o inserir slicer, que é o inserir filtro, né? E vou escolher o que é que eu quero aqui, tá certo? E ele continua não aparecendo o ano aqui. Por que ele fez isso? Veremos. Eu vou tentar fazer novamente aquilo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Vou colocar aqui o data do acordo novamente. E agora, vou tentar inserir o ano aqui antes dele. Pra ver se ele vai dar certo. Agora ele deu. Eu acho que ele daria certo de todo jeito, quer ver? Só para não confundir vocês, deixa eu tirar esse ano daqui e seguir o nosso raciocínio, que eu acho que ele vai dar certo de todo jeito. Então, lá, de onde a gente parou, esqueçam esses parênteses aí. Eu venho aqui em data do acordo, automaticamente ele vai já tratar o dado agrupado, por causa daquele procedimento que a gente fez lá no começo. Tá? Se a gente não tivesse feito aquele procedimento, na hora que eu pegasse esse filtro aqui, ele ia pegar todas as datas de acordo. Porque a gente fez esse procedimento, aí ele pega as datas agrupadas por ano. Então, isso aqui, ó, é um filtro já. Se eu mexer aqui, ó, se eu mexer aqui, ó, eu vou mudar esses dados aqui. Em 2018, a média de dias em atraso no Centro-Oeste era 1,68. Em 2019, era 1,64. Em 2020, 1,66.
Em 2021, 1,68. Ele sempre cria essas duas outras opções, que é menor do que os seus primeiros dados incluídos, no nosso caso aqui 2018, e maior do que os últimos dados incluídos. No nosso caso, como foi 31/12 de 2021, ele põe maior que 1/1 de 2022, tá? Ele sempre cria e tem jeito de tirar isso aqui também, se quiser. Quando a gente fizer isso aqui, na verdade, ele não vai mostrar dado nenhum, porque a gente não tem nada antes de 2018 e nada depois de 2022. Mas isso é útil porque geralmente a operação de uma empresa é contínua, né? Espera-se que ela seja contínua. Então é legal você deixar isso aqui, porque ele sempre vai te dar a possibilidade, especialmente aí, de inserir valores futuros na sua tabela, né? Beleza, fizemos o primeiro então. Se eu clico aqui, ó, em cima, eu limpo o filtro e ele vai me mostrar o geral de todos os anos. Quando tá tudo azulzinho assim, é porque tá sem filtro. Se eu clico em cima de um, aí ele vai ficar só ele selecionado e vai me mostrar a ocorrência só para aquela data. Certo? Tudo bem, pessoal? Fiz uma cola aqui para ver se para eu não me perder nas falas, mas eu tenho hora que eu esqueço de olhar a cola, mas eu acho que eu não estou esquecendo de nada, de falar nada para vocês, não. Vamos fazer a nossa próxima tabela dinâmica. Agora, nós vamos fazer essa mesma média de atrasos, só que nós vamos fazer por mês e por estado, tá? Então, eu vou de novo lá na minha base. Vou de novo aqui na minha base e vou inserir... Ai, sumiu aqui para mim. E vou inserir mais uma tabela dinâmica. Outra tabela dinâmica em outra pastinha para não fazer confusão. E agora nós vamos fazer de novo média de atraso, só que agora a gente vai fazer por mês, tá? Então eu vou colocar... Oi? Ela tá brava? Não. Já viu que a carga dela é pesada. Ela tá brava? Não, tadinha, ela é boazinha demais. Até dó, tadinha. Ela é um amor. É um pendrive da HP? Mas não Alguém tá com bonito desse jeito? fone ligado. Pronto. Ó, eu vou colocar Opa, não é esse aqui que eu vou colocar aqui, não. Eu vou colocar novamente os dias de atraso e agora eu quero colocar o mês. Então, eu vou pegar aqui a data do acordo, vou jogar aqui e vou pedir, deixa eu ver se aqui ele vai me dar a possibilidade de... Vou pôr a data de acordo aqui e a gente vai puxar ele por mês daqui a pouco. E eu vou colocar também o atraso. Cadê o atraso aqui? Lembrando que a gente tem que mudar isso aqui, né? Para média. Aqui no ano, eu vou pedir para que ele me mostre o mês, tá? Viram aqui onde eu fui, né? Naquele mesmo lugar do grupo Selection, só que agora eu pedi para ele mostrar por mês, ao invés de mostrar por ano. Aqui eu posso escolher dia, várias possibilidades aí. Aí eu escolhi o mês, né? Deixa eu aumentar de novo aqui, fica tão pequenininho. E aqui no atraso, eu vou verificar se o campo está ativo e vou mudar isso para a média. Só que eu falei para vocês que eu queria agora por região. Quero fazer esse filtro agora por região não, por estado. Eu vou lá naquele local aonde
a gente tem a inserção do filtro e eu vou escolher o estado de destino. O estado de destino e a data do acordo para vir o ano aqui pra gente. Por que ele agora tá dando aqui? Peraí. Tem hora que acontece umas coisas que a gente não quer aqui. Data do acordo. Vou arrumar aqui, tá? Eu marquei só o mês, né? Eu vou marcar o mês e o ano. Senão não vai aparecer o ano ali pra mim. Então aqui. Aí ele aparece o ano, já que eu tirei ele dali. Então agora aqui, ó, eu consigo fazer o filtro por ano e consigo fazer o filtro por estado, certo? Todos os estados estão aqui. Então vamos supor, eu quero em 2018 na Bahia. Aí ele vai me mostrar as médias mensais dos atrasos em 2018 na Bahia. Eu quero ver em 2020 em Minas Gerais. Venho aqui, escolho Minas Gerais. Ele me mostra as médias desses atrasos em 2020, mas ele me mostra aqui segmentado por mês, né, em Minas Gerais. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos seguir? A última tabela dinâmica que a gente vai fazer é uma tabela que eu chamei aqui de, agora sim, quantidade de atrasos. Então, veja, aqui nós estávamos falando de média de dias de atraso. Agora eu quero saber em quantas vezes houve atraso e em quantas vezes a entrega foi pontual. Então, nós vamos de novo aqui construir mais uma tabela. Vamos lá para mais uma tabela dinâmica. O que nós vamos colocar na linha? Vamos colocar a região. Vamos colocar na coluna. Onde aqui na nossa fonte, na nossa base de dados, onde aqui que a gente falava sobre isso? Sobre atraso, pontualidade, onde que era? Qual era o indicador que a gente falava sobre isso? Foi o que a gente construiu. Qual que é? Esse SLA aí, né? SLA é o Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço. Foi cumprido ou não? Né? Foi ok ou não o nosso SLA? Então, eu vou lá, aqui na planilha onde a gente estava construindo, vou voltar aqui na nossa tabela dinâmica. E nós vamos colocar na coluna o campo SLA, aqui em coluna. Que olha lá o que ele está fazendo então, ó. Contando por região
Deixa eu aumentar de novo, né? Agora ele está contando, e agora para nós faz sentido ele contar. Porque eu realmente quero saber quantas vezes que teve atraso. Então, por exemplo, na região centro-oeste, em 1.739 vezes houve atraso. Tem umas pendentes e tem umas pontuais aqui. Essa empresa fictícia que eu criei está preocupante em termos de indicadores logísticos, né? Porque o atraso dela aqui, ó, de 15.800 dados, em 15.800 ocorrências, nós tivemos atraso. Das 18 mil do total, em 15 mil a gente teve atraso. Então, não tá legal não, né? Mas o objetivo aqui é só montar um indicador e não fazer nenhuma análise em relação a isso. Além disso, eu quero saber, eu poderia fazer essa conta na mão, o que que isso representa do total, né? Esses 1.739 representam o que do total? É fácil fazer isso aqui na mão, poderia criar mais uma coluna aqui, ó, e colocar esse percentual. Às vezes até mais fácil do que a maneira criando a tabela dinâmica. Mas eu vou fazer por tabela dinâmica, por quê? Porque senão, quando a gente vier aqui no dashboard, ele não vai atualizar junto, não vai atualizar no conjunto aqui. Quando a gente mexer, uma coisa às vezes vai virar e a outra não vira. Então, nós vamos fazer mais uma tabela dinâmica aqui. Na verdade, eu posso copiar, porque é a mesma tabela, tá? Então, eu vou copiar essa tabela, só que ao invés de mostrar os números dessa forma, eu quero que eles sejam mostrados em termos percentuais, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, ó, de novo aqui, né, no configuração do campo, e vai ter um lugar onde eu vou encontrar mostrar os dados como, se eu clicar aqui, ó, ele vai falar, você quer mostrar o quê? Você quer mostrar o dado propriamente dito, você quer mostrar diferença, você quer mostrar percentual de linha, percentual de coluna. O que eu quero fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? Ao invés de 1.739 aqui, ó, eu quero dizer quanto que isso aqui representa do total. Quanto que isso aqui representa de 1.743? Quanto que 4.085 representa de 5.487? Então, eu vou pedir para ele fazer um percentual em relação à coluna. Ele já muda para nós, quer dizer, o mesmo dado, ele só está escrito de outra maneira, né? Quanto que isso representa do total em cada uma das situações, tá certo? Tudo bem? Certo, professora. Vocês estão conseguindo fazer junto ou, ou vocês estão só assistindo? Eu aqui estou só assistindo mesmo, professor. Só assistindo? Eu estou sem computador aqui agora. Aí eu estou só vendo mesmo. Não, depois vocês tentem fazer. É melhor mesmo, porque às vezes fazer junto não dá tempo, né, de fazer tudo. Então, veja bem, terminamos as tabelas dinâmicas, agora nós vamos construir. Aqui eu também quero incluir o ano, tá bom? Então, nós vamos lá aqui no inserir segmentação de dados para também incluir o ano, porque aí eu vou poder fazer essa consulta aqui, ó, com base também nos anos, certo? Tem uma coisa importante quando a gente vai construir dashboard e a gente constrói cada tabela dinâmica numa planilha, né, assim como a gente fez, é que as coisas, a princípio, elas não estão conectadas. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu clico aqui, ó, nesta tabela dinâmica aqui, se eu clico em 2018, aqui vai mudar. Opa, o que é que não tá mudando? Peraí, o negócio faz a gente passar vergonha, né?
Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá mudando, não tá? Ó, conforme eu coloco aqui, eu tô tendo mudanças. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês essa aqui que a gente acabou de construir. Olha os primeiros números aqui, 1,52, 1,61, 1,46. E aqui tá em 2020. Se eu ponho aqui em 2019, olha só, ele continua não trocando aqui. Ele não troca, ó, ele manteve aqui em 2020, sendo que nessa aqui está em 2019. Nessa aqui está, vamos ver em que ano que está aqui. Esse aqui trocou de novo, tá com mês, né? Esse tá com mês. Então, ó, vocês entenderam o que eu tô falando? Ó, 2019, ele não necessariamente vai vir aqui e mudar, é porque aqui já estava em 2019. Ele não necessariamente vai mudar no outro relatório. Eu preciso fazer uma conexão desses relatórios entre eles. Eu vou entrar desde o primeiro aqui, ó, e vou clicar em cima dele e vou entrar aqui no segmentação de dados, onde eu tenho um menu chamado conexões entre relatórios. O relatório de tempo, eu quero que ele seja conectado, todos eles sejam conectados. Então, vou vir aqui, ó, neste relatório de tempo e vou conectar ele a todas as outras pastinhas, tá? Dos anos, né? Vou vir aqui também, ó, vou conectar este relatório aqui a todos os outros. Esse aqui já tá. Porque aí, olha o que vai acontecer. Bom, aqui nós estamos em 2019. Na planilha 6 aqui, nós estamos em 2019. Na planilha 7, se eu mudo para 2021, na planilha 6, automaticamente também vai mudar para 2021. Tá certo? Lá na 5, aqui na 5 tá aparecendo mesmo, não sei por que ele voltou. Eu tenho que puxar de novo isso aqui. Aqui eu não quero esse filtro. Eu quero o filtro com o ano. À medida que eu coloco um novo filtro, eu tenho que vir aqui, ó, em conexões entre relatórios e verificar se ele se conectou, tá? Ó, tá marcado com todas as planilhas que a gente construiu? Tá. Então tá beleza. Isso de anos, né? Esse de anos, ele precisa estar marcado com todas as outras planilhas. Esse aqui tá marcado? Vamos lá. Tá marcado. Certo? Só esse que eu vou conectar. O de estados eu não vou conectar. Por quê? Porque lá no dashboard, no nosso original aqui, no nosso finalmente da aula, eu não quero, por exemplo, quando eu mexer aqui, ó, mudar o estado, vamos supor, vou mudar para Goiás. Eu não quero que ele mexa nesses gráficos aqui. Eu quero que ele mexa só nesses. Só esse aqui, ó, que é por estado. Todos os outros são geral por região, tá? Então, nesse aqui, eu quero que ele faça essa alteração por estado. Esses aqui, ó, eles estão por região. Tá vendo que aqui, ó, é região centro-oeste, região nordeste, norte. Então, não faz sentido se aqui na minha legenda eu estou escrevendo que é a região inteira, não faria sentido eu clicar aqui e mudar conforme o estado em si, se eu quero um agrupamento de regiões. O único que vai mudar por região é esse aqui, tá bom? Agora vamos fazer os gráficos, certo? Dúvidas? Estão conseguindo compreender? Depois vocês precisam treinar, né? Porque só a gente ver fazendo é uma coisa, a gente depois pegar para treinar é outra. Antes de começar a fazer os gráficos, eu quero comentar uma outra coisa para vocês que eu acabei de olhar aqui na minha cola e lembrei. Quando a gente vai construir esse tipo de apresentação, a paleta de cores que a gente usa, ela é muito
importante. Tô querendo dizer que a minha paleta que ficou nem bonita nem feia, não. Mas é muito importante a gente fazer uma seleção dessas cores que combinam. Tem uma série de estudos aí, né, de cores que causam uma determinada sensação, outra sensação, não é o caso. Mas que a gente faça uma seleção de uma paleta de cores bacana. Ah, eu não levo jeito para isso. Não leva? Dá uma fuçada no Google e vê uma apresentação, vê uma combinação de cores que você acha bonito e traz essa combinação para sua apresentação. Ai, mas é muito difícil a gente achar exatamente aquela cor maravilhosa que a gente vê lá nas paletas de cores de apresentações do Google. É muito difícil trazer aquilo idêntico quando a gente vai selecionar a nossa cor aqui na nossa apresentação. É difícil mesmo, mas existe um macete que você traz exatamente a mesma cor. E eu sempre abro uma pastinha aqui, onde eu faço esse teste com essas cores que eu às vezes busco, inclusive, da internet. Essa aqui, por exemplo, ó, é a cor da logomarca da L'Oréal, que eu achava bonita, aquele dourado. Aí eu vim aqui, ó, eu vou lá no Google, vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou lá no Google e até tá bem em cima aqui, peraí. Eu vou aqui no Google e vou escrever L'Oréal logo. Eu nem sei se é a logo ainda da L'Oréal, que é essa dourada que eu gosto. Vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Pode ser essa aqui. Não precisa ser fundo transparente, nada disso. Eu vou copiar essa imagem, né? E vou levar essa imagem lá pro meu Excel. Vou jogar ela aqui de qualquer jeito. Esses mapinhas também peguei tudo no Google. Então, vou copiar minha imagem aqui, da L'Oréal, porque eu quero roubar aquela cor. Bom, ela tá aqui. Eu vou abrir aqui a formatação dessa figura com o botão direito. E vou escolher aqui no baldinho, né, no preenchimento ali das cores, eu vou abrir aqui as coresinhas. Ela já tá aqui porque eu uso ela muito, né? Mas não necessariamente ela iria aparecer aqui, porque não é uma cor comum da paleta de cores de nenhum desses softwares assim mais comuns, né, de se utilizar. Não é um software assim específico de artes, né? Então não é uma cor muito comum. Mas e como que a gente vai fazer para achar essa cor? Eu vou vir aqui, ó, em mais cores, e aí eu vou pegar esse trequinho aqui, ó, como é que fala? Esse conta-gotas. Eu vou vir aqui e falo, ó, eu quero essa cor aqui, né? Ele leva ela lá para minha paleta de cores, certo? Levou para lá, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem, que ajuda muito nessa questão visual, né, às vezes a empresa, vamos supor, ela tem uma identidade visual que trabalha com cores tal. Vai lá, pega a logo da empresa, que você vai pegar exatamente aquela cor. Você não vai ficar procurando aqui, ó. Deixa eu cancelar isso aqui. Você não vai ficar procurando aqui, nessa paleta básica, e nem aqui. Muito menos aqui, ó. Que às vezes aqui você clica, você fala, meu Deus, o que é isso? Onde que tá aquela cor? Ah, era mais ou menos aqui? Não, não é aqui que você vai ficar procurando também. Você vai fazer esse negocinho com conta-gotas, e aí você vai observar que aqui, ó, tá muito pequeno aí, existe um código hexadecimal para essas cores. Eu não consigo aumentar ele muito, mas ele fica aqui, ó. 845BBC. Esse é o código para essa cor aqui, ó. Se você muda um pouco, você vai mudar aqui, ó, esse código vai mudando de acordo com o RGB lá, né, que é a Red, Green and Blue, a classificação ali do tanto de vermelho que você tem, o tanto de verde que você tem na cor, ele faz essa classificação hexadecimal aqui. Então, e com isso, você pode copiar a cor que você quiser
da logomarca da sua empresa, uma cor que você viu na internet e achou bonita. Por exemplo, essa cor aqui, ó, de novo, não estou falando que é bonita, mas não é uma cor tradicional que a gente tem na paleta convencional aqui do Excel. Então você vai, achou uma cor, joga, copia aquele código dela para cá, tá? Por exemplo, vou mostrar uma outra aqui, ó. Só não estou conseguindo tirar isso daqui, pronto. Vou mostrar uma outra aqui, vamos pegar uma... Fala aí, alguma logomarca que vocês acham bonita, que tem uma cor que vocês acham bonita. Fala aí, qualquer uma para eu pegar aqui. Coca-Cola. Então vá. Coca-Cola não é tão difícil, que é um vermelho e um preto, né? Eu não sei se aquela cor lá é tão difícil, não. Mas vamos lá, vamos pegar exatamente a cor da Coca-Cola, ó. Então é um vermelhinho, né? Sei lá. Vamos pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar a imagem, que senão ele não copia. Vou pegar essa aqui, ó. Copiar essa imagem pra cá. Copiei a imagem pra cá. Daí, a partir do momento que eu venho com ela... Nossa, esse negócio toda hora fica no lugar aqui. É que vocês não veem, né, a minha barrinha aqui do zoom. Ela toda hora vai pro lugar onde eu vou usar. Então, eu vou entrar aqui na formatação da figura, com o botão direito. Vou lá no baldinho. Entro aqui em mais cores e puxo essa cor com conta-gota. Tá vendo que aqui, ó, no código tá 000000, porque não tem nem cor nenhuma aqui. À medida que eu puxar essa cor pro conta-gota, olha lá, ele já mudou. É F90.000. O vermelho da Coca-Cola é o F90.000. Tá? Cada uma dessas aqui, ó, vai ter o seu código. Ó, se a gente entra aqui, essa lá, F6587A. Então, dessa maneira, você pega cores assim mais diferentes, que não fica naquele padrãozão, aquele azulão, vermelhão, amarelão, que é a paleta de cores mais comum, mais convencional do Excel. Isso pode parecer uma bobeira, mas não é. É muito útil a apresentação, quando ela tem um visual de cores ali que combinam, um visual agradável, a diferença é muito grande, né? Uma apresentação, às vezes, com cores que não são tão harmoniosas, que não combinam muito. Eu queria falar para vocês esse negócio aqui das cores, antes da gente começar a fazer os gráficos, porque nós vamos colocar esses gráficos, né, essas cores nos gráficos. Como eu vou fazer aqui com vocês nas planilhas que já estão prontas, tá? Não, vamos lá, vamos fazer nas que a gente construiu, que aí eu faço junto com vocês. Essa aqui, por enquanto, a gente não vai ter gráfico dela, porque se vocês olharem lá no dashboard, vocês vão ver que eu puxei esses números diretamente aqui para o mapinha. Então, essa não vai ter gráfico. Nós temos esses gráficos e esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico que é aquele de área, esse aqui é o velocímetro e esse aqui é o de barra normal. Fazer os gráficos é tranquilo para todo mundo? Hein, pessoal? Para mim não é muito não, eu não sei como é que faz. Vamos fazer junto aqui, então. O que aconteceu aqui? Aqui não tá aparecendo nada. Engraçado que, assim, quando a gente monta a aula e vai fazer, nossa, não dá nada errado. Aí, na hora que chega na aula aqui, as coisas resolvem dar uns problemas estranhos. Essa aqui foi a primeira que a gente fez? Não, essa foi a primeira, né? Essa aqui era a... Essa aqui é a do... Vou ter que arrumar ela aqui. Não sei por que ela
Ela sumiu aqui o... Era regiões, não, era... O que a gente tinha aqui? Eram os anos. Não lembro. Ver se eu arrumo aqui. Bom, quando acontece isso e eu não consigo entender o que aconteceu, eu prefiro fazer tudo de novo. Vou fazer rapidinho, mas nem vou narrar aqui não, porque a gente já fez. Por algum motivo ele deu uma bugada aqui. Vou fazer ele de novo aqui rapidinho. Data do acordo e vou aumentar aqui, vocês vão acompanhando. Entro na tabela dinâmica. Colocando. Tem que mudar aqui, ó. Na verdade, a gente quer a média. E eu quero outro filtro aqui, que é o estado. Tá. Vamos ver se ele tá funcionando. Tá. Só isso? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Já que eu construí essa tabela nova aqui, tem alguma coisa que eu vou precisar fazer com ela? Lembra que a gente falou sobre isso? Os relatórios precisam estar conectados. Então, este aqui, ó, teoricamente, como a gente acabou de construir, ele provavelmente não está conectado com os outros, ó. Então, eu venho aqui e faço a conexão. De novo, se ele não está conectado, eu mexo aqui, ó, vou pôr em 2018. Ele muda aqui na minha planilha. Mas ele não muda aqui, ó. Ele não muda aqui. Esses dois, ó, à medida que eu escolho 2019 neste aqui, ele está se conectando com este. Ó, vou escolher 2020 aqui, ó. 2020, ele está se conectando com este. Agora, este aqui, ele não está se mexendo porque ele está sem conexão. Então, eu vou vir aqui, conexões entre os relatórios, e vou querer que ele conecte com todas essas planilhas que a gente construiu. Que daí agora sim, ó, se eu faço 2020, o que ele vai fazer? Ó, tá seguindo junto. 2018 aqui, ele muda em todos os relatórios. De novo, eu não vou conectar o dos estados, eu vou conectar somente o dos anos, tá? Vamos fazer o gráfico, então. O primeiro que eu vou fazer é esse aqui. Eu vou fazer um gráfico que considere isso aqui. Eu vou tirar esse total daqui, tá bom, pessoal? Vou tirar ele daqui. Como que eu faço isso? Isso é bom que eu mostro para vocês. Eu entro aqui em tabela dinâmica, no design, na verdade, da tabela dinâmica. Aí ele tem um subtotal e totais gerais aqui. Eu prefiro que fique sem esse total aqui embaixo. Eu quero só os dados, que esse total geralmente ele não traz muita informação pra gente não. Aí como que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou selecionar normalmente aqui, ó, e vou inserir um gráfico. Esse aqui era um de área. Então eu vou pegar ele aqui, ele está aqui, ó. Vou inserir um gráfico de área, tá? E aí eu vou fazer algumas formatações para que esse gráfico fique mais bonitinho. Eu vou tirar o título daqui, eu vou tirar isso aqui daqui. Como que eu estou tirando? Estou só selecionando o elemento
ir deletando. Então, ó, selecionei o elemento, percebi que houve a seleção aqui, ó, eu já vou aqui no teclado mesmo e deleto. Vou deletar isso aqui também. Seleciono aqui e deleto. Nossa, mas fica muito ruim o gráfico assim, ele fica muito, o visual dele fica muito melhor. E eu vou pôr esses números aqui. Como que eu faço isso? Eu venho com o botão direito, formato, deixa eu ver se é aqui. Não precisa ser aqui não, pode ser mais fácil que isso. Eu venho aqui, ó, com esse botão direito aqui, e eu vou falar que eu quero que adicione os rótulos de, os rótulos de dados. Ele vai botar os números aqui pra gente. Aí eu posso caminhar com esses números aí para onde eu quiser, eu posso mudar a cor deles, fazer o que eu quiser com isso aí, tá? Eu vou deixar isso aqui sem fundo. Eu sempre faço isso aqui também, ó, pessoal. Eu tiro essas linhas de grade porque me irrita muito. Mas isso é mania, é toque. Então, ó, eu vou mudar essa cor aqui para uma daquelas cores lá que a gente acha bonita. Qual que vocês querem que eu coloque aqui? Que a gente, né? Que a gente acha bonita, que eu acho bonita. No meu lá, eu coloquei esse slide, vou colocar ela verde, tá? Vou colocar ele verde só para mostrar para vocês, então. Esse verde, ele é comum na minha paleta de cores. Mas vocês podem olhar no Excel de vocês que vocês não vão ter esse verde aqui muito fácil. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, formatar a figura, formatar figura, entro no baldinho, mais cores, e vou pegar, vou dar um Ctrl C aqui, ó, no código dessa cor, tá? Vou dar um Ctrl C no código dessa cor. Vou voltar lá pro meu treco, lá pro meu gráfico. Vou dar um botão direito aqui, ó, formatar. Eita. Ó, vou clicar no mesmo baldinho, vou vir aqui na corzinha e vou vir em mais cores. Ó, vou vir aqui, ele tá com um código diferente daquele verde, porque é o código desse azul. Vou vir aqui nesse código e dar Ctrl V. O Ctrl V é exatamente aquele verde. De novo, né? Não vou falar que é bonito ou feio, são as cores, às vezes, que eu tô acostumada a usar. Eu posso melhorar mais esse gráfico, eu posso, por exemplo, aumentar a espessura aqui dessa linha dos dados, tá? Ela tá muito fininha. Olha aqui, vamos ver, ó. Ela tá no automático. Aqui, eu vou colocar ela um verdinho mais escuro e vou aumentar a espessura dela aqui, ó. Tá vendo como já vai melhorando? Né? Então, é meio que colorir esses gráficos, às vezes parece bobeira, mas dá um aspecto muito, muito diferente, enriquece muito a apresentação da gente, tá? Esse gráfico, ele vai mudar automaticamente à medida que eu mexer nos meus filtros, tá? Tá grandão aqui, só para vocês verem, né? Às vezes fica até esquisito, feio, mas é para vocês verem. Então, à medida que eu mexer no meu filtro, ó, aqui eu estou vendo Amazonas em 2018. E o que eram esses números aqui? Era a média de dias em atraso que aconteceu em cada um dos meses em 2018 no Amazonas. Ah, não, eu quero. E Amazonas, será que deu uma melhorada nesse atraso em 2020? Vamos ver como é que ficou. Nossa, piorou. Piorou. Então, vocês percebem que, assim, visualmente é muito interessante a gente ter a análise dessas informações, né? Às vezes não é tão visual, às vezes a diferença não é tão gritante, mas o visual, ele nos ajuda, inclusive, ali no repertório de possibilidades para serem discutidas ao longo da apresentação. Né? À medida que você mexe com
com a dinâmica aqui desses gráficos, dessas figuras, pode gerar ali um brainstorm ali na hora e falar, não, mas espera aí, põe lá em outra cidade, em outro estado, que eu acho que lá a gente teve melhora, vamos dar uma olhada. Minas em 2018 estava assim, como que ficou em 2021? Nossa, piorou também. Pera lá, será que todo mundo piorou em 2021? Vamos tirar o filtro e vamos ver no geral como que a empresa se comportou. Tirei o filtro, tá? Tanto dos anos quanto dos meses. 2018 para 2020 houve uma piora geral na empresa? Deixa eu ver. Nem tanto, olha, não tá tão gritante igual aquelas pioras que a gente viu. Então, na verdade, eu tenho algumas coisas pontuais aí em alguns estados que vão merecer uma análise mais profunda, alguma coisa nesse sentido, né? Vocês percebem, concordam com isso que eu estou dizendo, que essa abordagem visual, ela é mais interessante do que uma abordagem por meio de tabelão, quadrão com número? O que vocês acham disso? Concordo demais. Fica muito mais Não didático para é? apresentar. Mais da Exato, porque daí você não perde tempo, né? Imagina se a gente tivesse aqui, essa informação que a gente está vendo rapidamente aqui, ela está aqui, né? Ela está aqui. Então eu poderia fazer assim, não, vamos lá, vamos selecionar só os atrasados. Eu venho aqui e seleciono só os atrasados. Agora vamos selecionar só o Amazonas. Aí eu venho aqui e seleciono só o Amazonas. Mas, poxa, não tem nem comparação. Igual eu falei, mesmo que a gente crie outras tabelas, na minha opinião, não existe nem. A melhor maneira mesmo é você construir esses desenhos, construir esses gráficos, é muito mais fácil e até mais agradável, né? De se visualizar e de ver as coisas. Então, a gente construiu o gráfico que a gente precisava aqui, que é esse gráfico de área, né? Agora, nós vamos construir aqui nesta planilha, nós temos dois gráficos para construir. Nós temos os velocímetros e nós temos aquele gráfico de barrinhas. Esse aqui, ó, que eu quero construir agora, ó. Nós fizemos esse, né? Que mostra média de dias em atraso por mês, por ano, por unidade da federação, por estado, tá? Agora nós vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é aquele que vai mostrar a quantidade de pedidos que estavam em atraso, que estavam pontual e que estavam pendentes. Olha aqui, em 2018 não está aparecendo nenhum verdinho. Vamos ver em 2021. Lá, já apareceu, ó. Aqui, na verdade, eu não fui muito feliz com essa cor do atraso, que ela ficou muito parecida com a cor do fundo aqui, né? Mas, óbvio, isso aí a gente vai melhorando, vai verificando como que tá e mudando cor se precisar. Vamos lá construir esse aqui, então. Ele está quantidade de atrasos. Ele está aqui. Não, mas eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. É esse aqui. Nós vamos construir um gráfico de barra. De novo, eu vou tirar os totais, tá bom? Então, eu venho aqui em design da tabela dinâmica e vou tirar, vou pôr off tanto para coluna quanto para linha. Vou selecionar os dados. Pegar um ano aqui. Cadê meu negócio de ano? Vai para esse eu inserir filtro de ano? Tá mudando aqui também? É o mesmo. Eu vou pegar aqui um que tem os 3 e vou construir aqui, ó. Seleciono o gráfico e seleciono os dados, né?
e vou inserir um gráfico, não lembro exatamente qual que era, mas pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui. De novo, olha a diferença de quando ele insere um gráfico ali com padrãozão, né? Da diferença depois que você trabalha esse gráfico. Depois que você trabalha, tira uma coisa, tira outra, o gráfico dá uma melhorada, né? Pôs uma sombrinha ali embaixo. Eu acho essa maquiagem aí interessante. Então, por exemplo, aqui tá poluído. Tá poluído. Não quero esses números aqui. Seleciono, dou delete. Não quero essas linhas aqui. Deleto. Não quero esse título. Aí já vai melhorando, né? Vamos colocar as labels, os valores. Colocando aí, né? Podemos mudar a cor também. Eu não vou mexer com mudar a cor desse aqui, porque senão a gente não vai dar tempo. Eu já acho que não vai dar tempo. Nós vamos ter que roubar um pedacinho da aula que vem para terminar essa parte de dashboard, tá? Então, eu não vou mexer com mudar essas cores aqui não, que vocês já aprenderam bem, tá bom? Vou deixar ele aqui. Vocês vão ver que, da mesma forma, aqui, ó, na hora que a gente mudar o ano, o gráfico vai mudar automaticamente, tá certo? O máximo que eu posso fazer aqui vamos colocar uma legenda. Não, ele tá aqui, né, com a legendinha, mas ele tá sem o nome dela. Nós vamos formatar essa legenda aqui e colocar séries de dados aqui, eu vou chamar de atraso, né, para ficar mais pontual, e pendente. Só isso. Tá feia a coisa, né, nessa empresa. O atraso ali tá horrível. E agora vamos fazer aquele gráfico que é o gráfico de velocímetro, que é esse aqui, que é um gráfico muito legal. Ele age ali, principalmente quando a gente está fazendo meta, né? Ó, nós estamos vermelho em tudo, só no Nordeste que estava amarelo ali, o resto nós estamos vermelho em tudo. Então, esse gráfico aqui é muito bacana para isso, para a gente saber o percentual da meta que a gente está atingindo, que a gente está alcançando, né? Nós vamos fazer um desse aqui também. Aqui, ó, onde a gente tratou de percentual. Para aumentar para vocês, o negócio tá ficando um garrancho, uma coisa em cima da outra, mas depois vai dar certo. Tirar isso aqui daqui. Espero que dê certo. Como eu falo, quando a gente faz antes da aula, dá tudo certo. Na hora que chega na aula, 1001 novidades. Vou tirar os totais daqui também, né? Vocês já viram que eu não gosto desses totais. Então, eu venho aqui em Design e ponho off para coluna e para linha. Eu vou mudar aqui o ano, só para pegar todo mundo. Pegando atraso, pendente, pontual. E agora eu vou fazer o seguinte. Ah, mas tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. Atraso. Ah, é por causa do jeito que ele tá. Que aqui, tá vendo? 10% de atraso. Tá errado esse número. Não é 10% de atraso. A gente teve quase. Tinha que dar muito mais aqui. Deixa eu ver onde que eu fiz a coisa errada aqui. E esses erros, né, que a gente comete, assim, igual aqui várias vezes. Nossa, o que aconteceu? Nossa, deixa eu fazer de novo.
Isso mostra o tanto que é importante na hora que você está montando, na hora que você está trabalhando, na hora que você está manuseando dados, mostra o tanto que é importante a gente sempre estar atento e percebendo ali, não fazer a coisa de uma forma tão mecânica, para você perceber se os seus dados estão fazendo sentido. Na hora que eu bati o olho aqui, eu vi 10% de atraso, 9% de pendente e 0 pontual. Uai, isso aqui não está somando 100%? Tem alguma coisa errada, né? Então, o que foi que a gente fez de errado aqui? E a gente vai tentar descobrir. A gente vem aqui no configuração do campo e vê o que eu fiz errado. Porcentagem do total. Não deu. É porcentagem, vai ser aqui porcentagem da linha, será que vai ser porcentagem da linha? Pelo jeito que ele tá colocado. Isso, porcentagem da linha, isso mesmo. É por causa do jeito que eu fiz a tabela dinâmica, como as regiões aqui ficaram lá na tabela em linhas, percebem que agora tá somando 100% aqui, ó. Então, na região centro-oeste, dos 100% dos dados, 99 foram atraso. Agora sim, ó, o total da região soma 100%, que é o que faz sentido para a gente. Se a gente olhar aqui, ó, eu não tô com o total aqui, mas são 424, né? Eu consigo ver rapidamente aqui que são 424 casos aqui na região centro-oeste. Então, 420 é 99%. Aqui na região sul, eu tenho 927 ocorrências. Na região sul, quase 99% foram em atraso, né? Então, agora sim. Agora estamos com os percentuais corretos. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o gráfico de velocímetro, antes da gente finalizar. Como que a gente está aí, meninas, de tempo? Dá para a gente fazer mais esse gráfico? O que vocês me dizem? Luna tá aí? Oi, tô sim. Então, eu coloquei para encerrar 8h30, né? Então, ainda tem alguns minutinhos. Vamos fazer pelo menos um, porque a gente tem 5 gráficos de velocímetro aqui, ó. Vamos fazer um. Aí é até bom que vocês tentem fazer os outros ao longo da semana, porque se vocês tiverem alguma dúvida, porque esse gráfico aqui ele não é muito trivial, ele não está ali no padrão dos gráficos. Então, vou fazer um para mostrar para vocês e a gente encerra, pode ser? Pode sim. Então, tá. Eu vou pegar aqui, então, ó, e vou inserir. Para eu fazer esse gráfico de velocímetro, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, eu preciso colocar uma escala. O que é a escala? A escala, ela vai medir para a gente, isso aqui, ó, de quanto em quanto, em que região você considera vermelha, em que região você considera amarelinha, em que região você considera verde claro e que região você considera verde escuro. Então, vamos supor, aqui eu dividi a escala da seguinte maneira, eu coloquei 20 para vermelho, 20 para amarelo, 40 aqui para verde claro e 20 para verde escuro. E eu nomeei isso ali como sendo, tipo assim, ó, ruim, 20. Vai ser aquele primeiro pedacinho ali. Bom, mais 20. O que mais? Não, é regular primeiro, né? Regular, mais 20. Bom, 40. E ótimo, 20, né? Deu 100. Total, 100. Ok? Entenderam? Então, o que é essa escala aqui? Ele vai trabalhar assim, ó, 20, 20, 40 e 20. Certo? Aqui. A gente precisa também de um ponteiro. Essa é a escala, eu preciso do ponteiro. O ponteiro, eu vou ter o valor do ponteiro, eu vou ter antes do ponteiro e eu vou ter depois do ponteiro. Eu vou ter uma área, que é a área do ponteiro,
eu vou ter uma área que está antes do ponteiro e uma área que está depois do ponteiro. É como se a gente estivesse falando disso aqui, ó. O primeiro gráfico vai ser só essa metade desse donut aqui. O ponteiro é um segundo gráfico que a gente vai incluir, que está aqui no meio, que na verdade está aparecendo para a gente só esse pretinho aqui, que é o ponteiro em si. Mas se a gente clica, ó, vocês percebem que tem um gráfico de pizza inteiro aqui por trás. É porque eu formatei ele para aparecer só o pedacinho do ponteiro. Eu vou colocar esse ponteiro como sendo, como tendo aí um tamanho de 4. E aí, acontece o seguinte, vamos supor, vou fazer um para dar um exemplo aqui para vocês, vamos supor que o valor que eu esteja querendo bater ali seja de 70. Não, vamos colocar 80 para o ponteiro ir bem lá para frente, tá? Eu vou fazer com esses valores aqui, fictícios, só para vocês verem como que funciona. Depois, se for o caso, a gente deixa o restante para a aula que vem mesmo. Então, é isso aqui que eu preciso para construir o gráfico de ponteiro. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. O que vai estar antes do ponteiro? Antes do ponteiro. Imagine aqui comigo, ó. Se o ponteiro está aqui, o que está antes do ponteiro? É o valor menos o pedacinho que eu destinei para o ponteiro, ou metade desse pedaço que eu destinei para o ponteiro. Então, vou colocar a metade do valor do ponteiro. Vou fazer isso aqui, ó. O antes vai ser o valor propriamente dito menos a metade do ponteiro. Ponteiro dividido por 2. O depois, ele vai ser isso aqui tudo somado, porque ele vai rodar todo o restante da pizza. Opa. Então, ele vai rodar todo o restante da pizza aqui. E ele ainda vai somar com o antes. Eita. Ele ainda vai somar com o antes do ponteiro e mais o pedacinho do ponteiro. Só que eu não quero em termos... Não quero nada disso aqui em termos percentuais, não, porque senão vai dar uma incoerência aqui. Vocês já vão entender o efeito aqui que ele dá. Certo? 282, certo? Então, agora olha o que a gente vai fazer. Eu vou selecionar aqui a escala e vou inserir um gráfico de donut. Qual que é o gráfico de donut? É esse aqui, ó. Esse aqui, rosquinha, donut, né? Eu vou inserir esse gráfico de donut aqui, ó. Já arranco fora o título, que eu não gosto dessa bagunça. Isso aqui também não vai me interessar para nada. Deixa eu diminuir o tamanho dele para vocês verem como que a gente vai formatar isso aqui para ficar parecido com o que a gente vê, né, no velocímetro de meta. Primeira coisa, eu quero rodar essa parte aqui, tá? Se a gente clica aqui, ó, eu vou perceber que essa primeira fatia aqui da minha rosquinha, ela começa no ângulo 0. Eu quero rodar ela inteirinha para ela, na verdade, começar aqui, ó, e fazer aquela meia lua do velocímetro ali. Então, eu vou rodar aqui, ó, 180, 270 graus aqui com essa rosquinha. Olha lá, ó, 270. Olha o que vai acontecer. Ele vai girar e vai mudar isso de posição. Olha só. Já vai começar a ficar mais parecido com o velocímetro, ó. Aqui é aquele 20, 20, 40, 20, tá? Eu vou colocar isso aqui agora, essa série de dados aqui, ó, eu vou tirar a cor dela. Vou colocar sem preenchimento, sem linha. Já viu que ficou a meia lua ali que a gente precisava. E agora eu posso vir aqui e formatar as cores também, que a gente já sabe formatar. Eu nem vou pegar cores muito especiais, não, só para ficar mais parecido para vocês visualizarem. Mas era mais ou menos isso aqui, né? Amarelo, aí tinha um verdinho claro.
e tinha um verde mais escuro. Então tá aí. O velocímetro tá aí. Se eu quiser, eu posso tirar essas linhas aqui, ó. Fazer sem linha aqui. Para ele ficar inteiriço, assim, sem aquelas divisões. Agora eu vou colocar o ponteiro. Eu preciso colocar o ponteiro em cima do mesmo gráfico. Vai ser outro gráfico em cima desse gráfico aqui. Então, na verdade, eu vou inserir mais uma série de dados aqui neste gráfico. Então, eu venho aqui, ó. Selecionar mais dados para esse gráfico. Vou incluir mais uma série de dados aqui. Quem vai ser essa série de dados? Vai ser o meu ponteirinho. Os dados que a gente criou lá para o ponteiro. Vocês vão ver como que vai ficar. É bom vocês verem a construção assim, porque aí vocês entendem o que é cada pedacinho. Ó, construiu um gráfico de rosquinha por fora da nossa escala. Não é bem isso que a gente quer. A primeira coisa que eu vou fazer é rodar a primeira faixinha ali, rodar o coisinha do ponteiro aqui, igual a gente rodou, desculpa, a primeira faixinha é essa aqui, né? Rodar essa primeira faixinha nos 270 graus, igual a gente fez com o outro gráfico, tá? Então, vou clicar aqui, ele vai aparecer, opa, esse aqui. Oi. Ele não tá pegando aqui, pera lá. Fazer outras coisas aqui primeiro, depois eu rodo. O mouse aqui não tá. Acho que é porque ele tá em segundo plano. Ó, eu vou mudar o tipo de gráfico. Esse gráfico do ponteiro, ele vai ser um gráfico de pizza normal. Ele não vai ser rosquinha. Ele vai ser um gráfico de pizza normal, tá? Ah, ele já tá rodado. Aqui ele rodou, não sei porquê. Eu vou trazer ele para o eixo secundário. Para quê? Para o ponteiro ficar por cima. Vou trazer ele para cá, ó. Vocês podem ver que lá no dashboard, teve uns lugares que eu esqueci, ó, de trazer o ponteiro para cima. Tá vendo que aqui, ó. Aqui eu esqueci de... Ai, sai daí. Aqui eu esqueci de trazer o ponteiro para cima. Aqui também eu esqueci. Aqui também. Aqui eu já trouxe, ó. Fica mais legal quando o ponteiro tá por cima, né? Em alguns lugares aqui eu esqueci de fazer essa troca, aqui para ele vir por cima. Ó, mas agora você cobriu a rosquinha, você cobriu tudo. Cobri. Aí eu vou vir aqui e vou simplesmente pedir para que fique sem preenchimento e sem cor. Aqui também, sem preenchimento e sem cor. Só o ponteirinho que eu vou mudar de cor. Pode pôr a cor que quiser. Geralmente, não era isso não. Geralmente eu coloco ele pretinho e sem linha. Que aí ele fica bem ajeitadinho ali. Ó, esse ponteiro aqui, ele está refletindo o valor 80. Nessa nossa escala de 0 a 100. Se eu mudar para 30, o ponteiro vai... Eita! Fez eu mentir aqui, hein? É porque ele não tá girado aqui, ó. Quer ver? Ah, lá, ó. Viu? Ele não tá girado. Eu tenho que clicar aqui em cima dele e ver onde que ele tá começando. Igual a gente girou o anterior aqui, o da rosquinha, para 270 graus, eu tenho que girar isso também, senão ele vai ficar incoerente. Então, eu tenho que pôr os dois a 270 graus. Aí sim, ó. 30, 50, 70, 90,
É estranho, parece que não tá muito Valeriana, certo. deixa eu te Peraí. perguntar, é sempre Oi. 270? É sempre 270, quando eu quiser gerar. Se você quer fazer ele desse jeito aqui, né, essa meia lua, a gente gira o tanto que precisa, porque você viu que, só que ele tá errado aqui, eu tenho que ver por que ele tá dando errado. Lá no começo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Acho que eu não vou conseguir voltar tanto, mas lá no começo, quando a gente fez isso aqui, ó, acho que acabou os voltar. Não. Aqui, ó, quando a gente colocou esse aqui, ó, quando a gente fez esse aqui, o primeiro, na hora que a gente faz, isso de ser 270 é muito relativo, porque na hora que a gente fez o gráfico, ele se construiu dessa forma aqui, né? O que é isso? É o 20 do ruim, o 40 do bom, o 20 do ótimo e esse total aqui para completar o círculo que a gente colocou 100. Então, se eu quero que ele fique naquele formato ali daquele velocímetro igual apareceu aqui no dashboard, né? Ele ficou só a meia luazinha assim, aí eu tenho que rodar 270. Depende de como que você quer construir a figura. Aqui nesse caso, e eu tenho que rodar os dois iguais. Então, aqui nesse caso, eu peguei essa primeira fatia aqui, ó, e rodei ela 270, porque ela inverteu totalmente. Foi isso que a gente fez. Entendeu por que é o 270? Então, assim, nem sempre vai ser 270, vai depender da figura que você quer, construir, tá? Enfim. Tá, obrigada. Imagina. Enfim, aí deu algum erro aqui, tá? Que eu vou ver o que foi e a gente começa a aula que vem falando desse gráfico e construindo, porque esse aqui foi só um exemplo, né? A gente começa a aula que vem falando desse gráfico e construindo os que a gente precisa aqui para cada uma das regiões. E aí a gente monta esse dashboard e faz. Vamos ver o que dá tempo da gente fazer, que eu preparei mais uma coisa pra gente na quinta que vem. Vamos ver o que vai dar tempo da gente ver. Cadê o negócio aqui? Tô sumida. Vocês estão me vendo? Pronto, voltei a ver. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, para mim tá certo. Não, tá tudo tranquilo. A aula está sendo gravada? Tá sim. Eu acho que foi. Foi gravada, não foi? Vai ficar disponível. Aí, gente. A gente depois deve disponibilizar pelo YouTube do PET, aí a gente fala nas redes sociais. Não, beleza, então. Combinado. Então tá bom, gente. A gente